O déficit público americano acaba de chegar ao marco histórico, 1,8 trilhões de dólares, o maior em vários anos. E isso em um cenário de juros elevados, o que agrava ainda mais o impacto econômico. E a pergunta que fica é, o que é que isso realmente significa para o mundo, para o Brasil e até mesmo para o seu bolso? É isso que a gente quer conversar no nosso Papo de Economia de hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Iro Leite, sou consultor e mestre em investimentos, e o déficit público dos Estados Unidos atingiu um patamar alarmante. E os números revelam algo ainda mais preocupante em um cenário de juros muito alto. O país gasta quase 1 trilhão de dólares aí apenas no serviço da sua dívida, o que significa que a economia global está muito mais vulnerável e quem paga essa conta, direta ou indiretamente, somos todos nós. Mas o que exatamente significa um país ter esse déficit recorde? Isso significa que o governo dos Estados Unidos está gastando muito mais do que ele arrecada. E aí ele financia essa diferença por meio de emissão de títulos públicos. O cenário fica ainda mais desafiador quando consideramos que o país está em um momento de juros elevado para poder combater a inflação, tornando o custo do serviço dessa dívida extremamente caro. Hoje, os Estados Unidos gastam quase 1 trilhão de dólares, feito eu acabei de mencionar na introdução para vocês, por ano, apenas para pagar os juros da dívida, um valor que é exorbitantemente alto até para a maior economia do mundo. Se essa trajetória continuar, o déficit pode ultrapassar 2 trilhões muito em breve. E não me seria estranho se até esse vídeo sair e você assistir, esse valor já tenha passado aí desses 2 trilhões, o que geraria aí impactos significativos para a economia global. Mas como esse déficit público está sendo financiado, é isso que eu quero te explicar agora. Para financiar um déficit assim tão grande, o governo americano recorre à emissão de títulos públicos, que são adquiridos aí através de investidores locais e estrangeiros que compram e financiam o governo. Mas com juros elevados, o custo desses títulos aumenta, pressionando ainda mais a dívida americana. E além disso, parte desse déficit também é financiado por políticas monetárias, como a injeção de liquidez na economia, o que pode aumentar a oferta do dinheiro em circulação e contribuir para uma maior inflação. Essa dinâmica criaria uma bola de neve e o governo vai precisar de cada vez mais dinheiro para pagar mais juros e isso vai afetando a confiança no mercado global. Com isso, surge uma preocupação maior. Como o déficit público impacta a inflação e o custo de vida? Bom, com mais dinheiro sendo injetado na economia e títulos de dívida em alta, o déficit público americano pressiona a inflação. Nos últimos anos, os Estados Unidos já enfrentaram aumentos expressivos nos preços, e a continuidade desse cenário poderia trazer ainda mais instabilidade para os Estados Unidos e também para o mundo, sendo um dos motivos pelos quais temos tanta gente hoje em dia falando aí da recessão americana e mundial. Nesses últimos 2 anos, praticamente todos os conteúdos que a gente viu por aí foi justamente isso. Para o Brasil, por exemplo, isso significa um dólar ainda mais caro e maior volatilidade nos mercados financeiros. Produtos importados ficam ainda mais caros e o impacto disso tudo é sentido diretamente no bolso do consumidor brasileiro. Desde alimentos até combustíveis, praticamente tudo é importado ou é cotado em dólar. Mas os efeitos do déficit não param na inflação. Ele também afeta a confiança dos investidores globais. Quando o déficit de um país cresce de forma descontrolada, a confiança dos investidores pode ser abalada. Afinal, se os investidores estão financiando aquela dívida, eles querem receber o seu dinheiro de volta, e se o país está de forma muito descontrolada ali dentro da sua dívida, ele pode não ter condições de pagar, principalmente se não for na sua moeda local. No caso dos Estados Unidos, isso é menos problemático, porque eles poderiam imprimir o dólar, mas aí geraria inflação ainda maior, que também seria um grande problema. E é por isso que isso é particularmente perigoso no caso dos Estados Unidos, que tem grande influência também nos mercados globais. Juros altos e um déficit elevado tornam os títulos americanos muito mais arriscados a longo prazo, afastando parte do capital estrangeiro e pressionando economias emergentes como a do Brasil. Para nós, isso significa menor atratividade com investimentos e também maior instabilidade econômica. O que fica a pergunta é, o que é que isso quer dizer a longo prazo? O déficit público não é apenas um problema imediato, ele cria um fardo para as próximas gerações. Quanto mais o governo americano gasta hoje, sem equilibrar suas contas, maior será a dívida acumulada. E com isso, menos recursos estarão disponíveis aí para investir em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, entre várias outras que são tão importantes. Esse cenário pode limitar o crescimento econômico, não só dos Estados Unidos, mas de todos os países que dependem da estabilidade americana para poder manter o seu crescimento. Então o déficit público americano de 1,8 trilhões de dólares é um alerta para o mundo. Em um cenário de juros altos e inflação crescente, o impacto é sentido globalmente, afetando mercados emergentes, moedas estrangeiras e o custo de vida de todos nós.
Se você gostou desse conteúdo e quer entender mais sobre como grandes eventos econômicos afetam a sua vida e os seus investimentos, deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se no canal, bata no sininho e eu então te aguardo no próximo vídeo.